são obsessores? Obsessores são espíritos, são entidades, são energias que causam efeitos negativos em nós, seres humanos, que estamos aqui na Terra nesse momento, né? Então, nós, seres humanos encarnados, sofremos com a ação desses obsessores, né? E esses obsessores, então, a principal função que eles têm na nossa vida é, de uma certa forma, trazer, né, confusão e sofrimento. É basicamente isso. Essa é a função desses obsessores, né? Alguns tipos de obsessores se alimentam, né, do nosso sofrimento, eles se alimentam do nosso pesar, né? Mas a principal função deles é trazer isso, né? Sofrimento e confusão. E como eles atuam, né? O principal mecanismo dos obsessores é, primeiro de tudo, é enfraquecer o nosso corpo espiritual, né? Lembra que a gente falou dos corpos holísticos? Então, a primeira coisa que ele faz é enfraquecer o nosso corpo espiritual. Como que ele enfraquece o nosso corpo espiritual? Ele vai tirando a nossa conexão com o nosso eu superior, com a nossa espiritualidade. Ele vai enfraquecendo a nossa conexão com a espiritualidade, né? Logo depois ele lança, né, ataques energéticos, ele derruba nosso padrão vibratório, né? E depois ele vai trazer aí a confusão, porque ele vai entrar nos nossos pensamentos e vai atuar nos nossos pensamentos. E aí, quando ele está atuando já nos nossos pensamentos, ele já tem um poder maior sobre nós, um poder de influência maior sobre nós, né? E ele vai continuar nesse ciclo, né? Ele vai retroalimentar esse ciclo, né? Como funciona? Primeiro nós começamos, né? Por exemplo, quando a gente está sofrendo, uma das situações que a gente pode estar, né, quando a gente está sofrendo um ataque de obsessor, né, é a gente ter confusão durante o sonho. Então nós passamos a ter sonhos de uma certa forma lúcidos, mas muito confusos, né? Sonhos agitados que a gente não sabe, a gente acorda no outro dia, muitas vezes não sabe exatamente com o que a gente sonhou ou o que a gente viu nesse sonho, né? Então a gente acorda de manhã esgotado, a gente acorda de manhã cansado, muitas vezes triste, né? Porque ele começa a ir, né? E a gente começa, você pode perceber que a primeira coisa que a gente começa a fazer é nos distanciar da espiritualidade, né? A gente vai deixando de lado isso, a gente começa a buscar explicações racionais, entra na nossa mente analítica, né? A gente começa a buscar explicações racionais. Então, eu tô tendo um surto de insônia, por exemplo. Eu vou começar a tomar remédio para dormir. Só que meu sono continua dessa forma, né? Agitado, sem nexo, né? E cada vez mais eu vou me desconectando da minha essência, eu vou me afastando de quem eu realmente sou, eu vou me afastando do meu propósito. Então começo a enfraquecer o que é a minha conexão espiritual, o meu corpo espiritual. Logo depois, né, como eu mesmo falei, você tem, por exemplo, esses sonhos e muitas vezes você acorda triste. Você acorda deprimida, você acorda sem ânimo, sem força. Isso ele está drenando a sua energia, né? E com isso ele começa a trazer esses sentimentos ruins para você, né? De estagnação, ele começa a trazer esse sentimento de tristeza, de uma melancolia, de uma dor que você não sabe de onde vem, e por aí vai, né? Ele está enfraquecendo a sua energia, ele está enfraquecendo o seu padrão vibratório, né? E depois, numa terceira fase, ele começa, né, a partir do seu padrão vibratório, você está sempre triste, começa a moldar os seus pensamentos. Então você começa a ter pensamentos de escassez, pensamentos de depressão, depressivos, né? Você passa a ter pensamentos cada vez mais confusos, você já não consegue mais entender seus pensamentos. Então, você entra nesse turbilhão. E quando você entra nesse turbilhão, que ele já entrou na sua mente, né, o seu corpo energético vai estar sempre lá embaixo, então você se torna uma pessoa pesada, uma pessoa cansada, uma pessoa desanimada da vida, né? E com isso, cada vez mais você se afasta da sua conexão espiritual. E por aí ele vai encontrar, né, o caminho para ele entrar na sua vida. Esse obsessor entrar na sua vida, né? Isso a grosso modo, tá?
E quais são os sinais, então, que a gente tem aí que são mais evidentes de que a gente pode estar sofrendo um ataque, né, ou uma influência obsessora, né? A gente tem uma sensibilidade emocional excessiva, do nada você passa a ser uma pessoa extremamente irritável, você passa a ser uma pessoa extremamente sensível, né? Que a pessoa fala com você alguma coisa e você já se melindra, você já se fecha, você já começa, já entra, né, num fluxo de sofrimento, né? Então você tem essa sensibilidade emocional excessiva. Não confunda isso, tá? Por favor, não confunda isso com ser uma pessoa mais emocional. Porque tem alguns de nós que são mais emocionais. E tem alguns de nós que em alguns momentos vamos estar um pouco mais emocionais. Né? Aqui a gente está saindo do que é normal, do que é linear. É normal que às vezes algum dia, por exemplo, você se sinta sufocado ou sufocada e você tenha vontade de chorar, você vai chorar. Não tem problema. Faz parte, é ok, entendeu? Isso tá ok, mas assim, não quer dizer que você está sofrendo um ataque obsessor. Mas quando isso começa a se tornar muito repetitivo, quando isso começa a se tornar muito intenso para você, pode ser aí um indício de que tem alguma coisa que está, uma coisa externa que está provocando isso em você. Comportamentos sociais incomuns, você é uma pessoa pacífica e de repente se torna uma pessoa agressiva, né? Então, uma irritação, falta de paciência, agressividade, todos esses comportamentos são passíveis, né? Se você não era uma pessoa assim, passa a ser assim, né? Você começa a entender que talvez tenha alguma coisa que está fazendo com que você viva essa situação. Quando você começa a se apegar a vícios, né? Cigarro, bebida, comida, até sexo, né? De repente você vira, né, uma pessoa assim que se larga na noite, que bebe, que fuma, que faz loucuras. Tudo isso pode ser um indício, né, de que algo está te conduzindo, te incentivando, te influenciando para mudar o seu comportamento. Ou quando você começa também a ter doenças recorrentes, né? Quando você não tem uma causa específica, mas você começa a observar essas doenças recorrentes, né? Então tudo isso são indícios aí que pode ter algum obsessor perto de você, né? Então é muito importante que você tenha esse conhecimento, que você tenha essa base, que você possa explorar isso, né? Aqui não é uma intenção aqui a live de hoje. Eu sei que para muitos esse tema causa um pouco de medo, mas a intenção é trazer informação. Eu acho que sempre que a gente traz à luz as informações, sempre que a gente traz à luz conhecimento, ajuda a gente a ver com outra ótica, com outra perspectiva as coisas. A gente tira do campo do mistério, né? A gente tira daquele campo nossa, eu fico imaginando o que deve ser, né? Aquela fantasia que a gente cria na cabeça. A gente traz um pouquinho para a nossa vida isso, traz para nossa consciência. Isso ajuda a gente a trabalhar cada vez melhor nessas situações, né? E quem pode ser, então, influenciável, né, por esses obsessores, né? Primeiro de tudo é aquela pessoa que é influenciável a partir de todos os prazeres da vida, né? Porque um obsessor é quando algo, né, externo consegue entrar dentro do seu, da sua, vamos dizer assim, da sua bolha, né, do seu ser holístico, né? Então, a gente interage com pessoas o tempo todo, né? Então, os meus corpos sutis interagem com o corpo sutil da pessoa que está na minha frente, que está do meu lado, né? A pessoa que eu vou cumprimentar, que eu abraço. Nós estamos interagindo, né? Porém, há lugares, determinados lugares, né, que atraem esse tipo de obsessor, né? Então, pessoas que são muito dadas aos prazeres mundanos, e aqui não é uma crítica, tá, gente? Não é uma crítica. Cada um gosta do que gosta, tá tudo certo. Eu acho que a gente traz esse conhecimento para que também, se você gosta, você possa ir e se cuidar, estar atento, estar atenta, né?
Então, para todas aquelas pessoas que se dão, né, muito ao desfrute do prazer mundano, daí a gente traz aqui, né, o nosso conhecimento de chakras, né? Quem tem o chakra sacro, né, desequilibrado, é uma pessoa que desequilibrado, né, ele não está harmonizado, ele está em excesso, é uma pessoa que vai procurar esses prazeres mundanos, né? Então vai se jogar nos vícios, vai se jogar no consumo de substâncias, vai se entregar aos prazeres do sexo, né? Então, essas pessoas são muito influenciáveis e podem receber muito forte, né, a presença dos obsessores, né? Podem ter muito presente isso na vida deles, né? Quem vive de mentiras e aparências, né? Aquela pessoa que não encara a realidade, aquela pessoa que não encara a vida como ela é, né? Aquela pessoa que se nega a ver a vida como ela é, né? Quem não está alinhado ou alinhada com o seu propósito, com a sua missão de vida, né? Quando nós estamos alinhados com aquilo que precisamos fazer, nós colocamos foco naquilo. E quando a gente coloca foco naquilo, a gente não tem espaço para outra coisa. A gente coloca a nossa energia ali, a gente coloca o nosso empenho ali e a gente segue. A gente não abre espaço, porque essas, vamos dizer assim, essas criaturas, esses seres, essas energias, elas só adentram a partir do momento que nós estamos um pouquinho mais vulneráveis, né? Só um pouquinho, quando a gente está um pouquinho mais permissivo, é que elas vão adentrar, é que elas vão chegar, né? Então, se você está focado no seu propósito, no seu propósito de vida, na sua missão de vida, né? Que basicamente é aquilo que faz o seu coração sorrir, você está com um padrão energético, vibratório muito elevado. Você está aí, você está vivendo a sua abundância diária, você está com um padrão energético muito elevado. E com isso, esses seres, né, essas energias que são mais densas não vão conseguir se aproximar e permear, né? Então, quem evita viver também a realidade, encarar os problemas, né? Aquela história de viver jogando a situação para debaixo do tapete, né? São pessoas que são um pouquinho mais vulneráveis à influência de obsessores. Então, trazer isso é uma forma de refletir. Eu estou fazendo isso, eu sou esse tipo de pessoa. O que eu preciso fazer para mudar? Né? O que eu preciso fazer para não deixar que que esses seres, que essas energias densas adentrem a minha vida?